A Viagem Interrompida, capítulo 9. A sessão de 21 de março continuou depois da conversa com Barney e Betty foi trazida de volta ao consultório. Betty foi rápida e facilmente hipnotizada outra vez, como de costume. Novamente foram dadas as instruções para rememorar não apenas os detalhes do que acontecera, mas também sentimentos que havia experimentado com relação aos mesmos. Médico. Betty agora está completamente em transe. Agora eu quero lhe perguntar sobre suas experiências quando você pensou ter sido levada a bordo do tal objeto voador. Quando vocês avistaram a coisa, Barney de binóculo viu homens lá dentro na hora da visão. Você viu algum homem? Betty, isto foi quando ele saltou e caminhou para o mesmo? Está se referindo à parte de Indian Head da experiência. Médico. Sim. Você não chegou a ver homem algum no tal objeto? Betty. Não, eu não vi. Médico. Ele os descreveu para você, não foi? Betty. Sim. Médico. Como ele os descreveu? Betty. Ele disse que estavam usando uniforme. Ele achou que era um uniforme. E ele disse que o líder deles olhava para ele e o amedrontou. E que havia outro homem e parecia que estavam puxando alavancas na parede às costas do líder. Médico. Não foi mais tarde que ele lhe contou isto? Foi naquela hora, não foi? Betty. Não, não naquele momento. Médico. Foi em algum momento depois de vocês terem chegado em casa? Foi depois de termos chegado em casa. Na hora ele não lhe disse nada sobre isso? Não, não disse. Bem, continue. Betty. Ele disse que eles... Eu tive a impressão de que havia alguém, que ele devia ter visto alguém, embora ele não dissesse, pois continuava repetindo, eles vão nos capturar. Médico. Entendo. Betty. Ele não disse, a coisa vai nos pegar. Médico. E então ele estava muito amedrontado? Betty. Estava. Médico. E você estava com medo? Betty. Não, acho que não. Naquela hora, não. Estava mais curiosa e interessada. E tinha a sensação de estar meio impotente. Que alguma coisa ia acontecer e eu não possuía muito controle sobre ela. Mas na realidade não estava com medo. Acho que estava até desejando que acontecesse. Médico. Você estava desejando que algo acontecesse? Betty. Sim. Médico. Que tipo de coisa você desejava que acontecesse? Betty. Eu não sabia o que ia acontecer. Uma experiência nova? Aham. Médico. Bem, quando você estava supostamente a bordo e você disse que eles enfiaram a tua agulha em seu umbigo? Betty. Sim. Médico. Saiu algum sangue? Betty. Que eu saiba, não. Médico. Você descobriu alguma coisa depois de estar em casa que indicasse que algo fora enfiado em seu umbigo? Betty. Não me lembro de ter procurado. Médico. Você não pensou em procurar? Não. Médico. Então não ficou sabendo. E agora não há qualquer indício, eu presumo? Betty. Não acredito que haja. Médico. Quando o líder estava conversando com você, ele falou em inglês, você disse, e assim mesmo ele parecia de origem estrangeira. Betty. Sim. Médico. E ele não sabia de muitas coisas. Betty. E tinha um sotaque. Médico. E tinha um sotaque. Você está familiarizada com algum tipo de sotaque? Alemão, francês, japonês, algum outro? Betty. Não. Eu não sei de que tipo era. Um dos homens tinha um sotaque pior do que o do líder. Médico. Você perguntou o nome dessas pessoas? Betty. Não. Médico. Por que não? Betty. Não pensei nisso. Eles também não perguntaram meu nome. Mas eu ficava repetindo o nome de Barney, assim eles sabiam. Médico. E você e Barney não conversaram sobre estas experiências mais tarde? Betty. Logo depois? Médico. Bem, a qualquer hora. Você disse, segundo acredito, que não conversaram sobre a mesma a caminho de casa. Betty. Não, não o fizemos. Médico. Mas você lhe contou mais tarde, não contou? Betty. Bem, quando eu tive os sonhos, eu lhe disse que estava tendo pesadelos. Aliás, não eram realmente pesadelos, mas sonhos estranhos. Entretanto, não falei sobre meus sonhos naquela época com ele. E então, quando o Sr. Roman e o Sr. Jackson vieram em casa e estávamos tentando recordar, eu acho que foi o Sr. Roman que nos perguntou por que demoráramos tanto para chegarmos em casa nessa viagem. Então eu falei que me lembrava da lua no chão. Médico, está se referindo àquele grande objeto amarelo ou à luz que você viu? Aham. Era exatamente como uma grande lua. E estava no chão, e eu a pude ver por entre as árvores à nossa frente. Médico. Barney ouviu você descrever todas as coisas, suponho. Betty. Bem, quando eles disseram, por que demoraram tanto, eu respondi, nós não sabemos o que nos fez demorar tanto. Mas então eu comecei a pensar sobre o fato de a lua estar no chão, e eu falei em ter visto isto. E Barney disse, sim, eu vi isso também. Então nós pensamos que poderíamos verificar e saber, tentar descobrir a que hora a lua se pusera naquela noite, a fim de verificar se era a lua ou outra coisa. E quando estávamos conversando sobre isto, fiquei bastante perturbada, não sei se demonstrei isto ou não, quando aconteceu, pensei em meus sonhos.
E embora, bem, talvez houvesse alguma base para os sonhos que eu vinha tendo. Talvez fosse isso o que nos tivesse feito demorar tanto. Médico, quanto a seus sonhos? Beth, sim. Médico, foram coisas que aconteceram nesta experiência que você pensou ter? Os sonhos foram sobre ter sido colocada a bordo do tal veículo? Beth, os sonhos foram algo assim, mas não totalmente. Há ainda muitas diferenças. Beth vai em frente, tornando a contar a história de como os narrou a sua supervisora, a qual sugeriu que eles poderiam ter sido sonhos baseados numa experiência real. Médico, referindo-se à supervisora de Beth. Foi ela quem disse que isto poderia realmente ter acontecido com você? Beth, sim. Ela disse que isto poderia ter acontecido comigo, pois se não tivesse acontecido, eu não estaria agindo deste modo. Que eu não teria esta preocupação sobre os sonhos. Eu dizia, bem, foi um sonho e eu devo esquecer. E então comecei a sentir que alguma coisa acontecera, não tinha certeza do que fora. Havia algo além daquilo que eu podia realmente dizer que lembrava real e verdadeiramente. Médico, bem, e ela foi a única pessoa para quem você contou seus sonhos? Beth, não, contei também para minha irmã Janet. Médico, e os seus vizinhos do andar de cima? Beth, não. Médico, você relatou esses sonhos para mais alguém na presença de Barney? Beth, acho que ele deve ter me ouvido falar sobre eles. Médico, então ele realmente sabia de suas experiências, não? Beth, ele sabia de algumas. Acho que deve ter me ouvido falar de alguma coisa a alguém. Médico, todas essas coisas que você diz sentir que aconteceram não teriam ocorrido em seus sonhos? Será que tudo isso não poderia ter estado nos seus sonhos? Beth, não. Médico, por que tem tanta certeza disso? Beth, por causa das discrepâncias. Médico, agora me fale das discrepâncias que tornam claro que não podiam estar em seus sonhos. Bem, sabemos que sua supervisora lhe disse que deviam ter acontecido. Até então você não parecia acreditar nisso. Então, após ela ter lhe dito isso, você passou a acreditar que haviam acontecido. Quais eram as discrepâncias? Você não sabia das discrepâncias, pois não podia se lembrar da experiência, segundo lhe disse. Beth, eu sabia que tinha sonhado e isto era diferente. Isto foi diferente. Médico, o que faz a diferença? Beth, há tanta coisa a mais e... Médico, suponhamos que essa tanta coisa a mais tivesse sido parte de seus sonhos que você não pudesse ter se lembrado. A gente não se lembra de todos os nossos sonhos. Isso não seria possível? Beth, não sei. Médico, noutras palavras, no seu sonho, pelo menos a parte lembrada por você, não havia tudo o que você foi capaz de me contar. Isso está certo? Beth, isso é verdade. Médico, mas se você fosse capaz de me contar todo o seu sonho, inclusive as partes das quais não consegue se lembrar, tudo se encaixaria? Beth, não, porque algumas coisas foram diferentes. Médico, algumas coisas eram diferentes? Beth, sim. Bem, poderia ser então que quando você se lembrou do sonho, algumas coisas tornaram-se diferentes? Você só se lembrou de forma diferente porque sentia medo de se lembrar de tudo. Beth, o senhor quer dizer que nos meus sonhos eu teria medo de me lembrar? Médico, não. Se você se lembra de sonhos, às vezes se esquece de partes dos mesmos, porque você sente medo. Você tem conhecimento disso, eu acho, graças a seu próprio treinamento como assistente social. Beth, aham. Médico, e assim mesmo pode haver partes de um sonho que sejam mal lembradas pelo mesmo motivo. Isso é possível? Beth, bem, em meus sonhos eu subia uma escada, e aqui eu não subi escadas, subi uma rampa. Médico, isso é uma diferença muito significativa, segundo acredita? Beth, eu não sei. Médico, o modo pelo qual subiu? Beth, mas o mapa... Eu quase pude... Aqui dentro... Está se referindo às suas recordações sob hipnose quando diz aqui dentro. Aqui dentro, eu quase o pude desenhar. Se eu soubesse desenhar, eu desenharia o mapa. Médico, quer tentar desenhá-lo? Beth, não sou boa em desenho. Não sei desenhar em perspectiva. Médico, bem, se você se lembrar de alguma coisa após a sessão, por que não a desenha? Tente desenhar o mapa. Não o faça caso venha a sentir-se preocupada ou ansiosa por isso. Mas se o fizer, traga-o da próxima vez, está bem? Beth, eu vou tentar. Médico, mas não se sinta forçada a fazê-lo. Algumas vezes, uma sugestão hipnótica pode ser muito perturbadora. O médico está resguardando-se contra isso, deixando tudo à vontade de Beth. Beth, muito bem. Médico, agora quanto às outras discrepâncias. Você falou na rampa e nas escadas. Beth, há sempre muita coisa mais aqui. Aqui. Mais uma vez, aqui significa sob hipnose. Médico, sempre há muito mais além daquilo que você contou nos sonhos. Isso é verdade? Beth, sim. Médico, poderia ser que toda a parte extra que você se recorda seja parte do sonho da qual você não se lembra. Não pode ser? Beth, não acredito que seja. Como Barney, ela é inabalável. Médico, mais uma vez, por que acha que não?
Betty, porque eu sei que se pode sonhar e não se recordar. Entretanto... Médico, como você pode explicar nesta experiência o fato de esses homens parecerem falar a sua língua e assim mesmo não saberem muitas coisas sobre ela, como dentaduras e o fato de se envelhecer e coisas assim, e você achar que eles vieram de outro mundo, isso eu entendo, não acha? Betty, sim. Médico, então como eles saberiam de tudo isto? Como poderia acontecer? Você já tentou explicar a si mesma? Betty, como eles podiam falar inglês? Médico, sim. Como isto poderia acontecer? O fato de eles poderem se comunicar com você deste modo, e assim mesmo não eram deste mundo. Betty, talvez estivessem já nos estudando. Médico, isto iria significar que eles teriam de vir aqui e serem conhecidos por nós e tudo mais, não teria? Betty, sim. E talvez eles tenham captado algumas estações de rádio. Médico, entretanto, num sonho, todas essas coisas poderiam acontecer. Nada precisa ser explicado num sonho. Você acredita que eles poderiam comunicar-se com você de outro modo qualquer que não por palavras? Seriam capazes de transmitir pensamentos? Betty, nada sei sobre pensamentos. Médico, você acredita que pensamentos possam ser transferidos? Betty, sim, até um certo ponto. Médico, você já foi capaz de transferir seus pensamentos para alguém ou de receber os pensamentos de outra pessoa qualquer? Betty, Barney e eu estamos sempre dizendo as mesmas coisas ao mesmo tempo, esse tipo de coisa. Médico, bem, vocês se comunicam de alguma outra forma? Você poderia ter comunicado tudo isto a Barney através de transferência? Betty, ela acha graça. Não, eu não sei como eu pude acreditar em coisas assim. Como às vezes eu costumava ter um professor na faculdade e me sentava na fileira da frente e podia ficar entediada. Eu me sentava ali e pensava, coce o rosto, você sabe, coce a perna. E depois aguardava quanto tempo ia demorar para ele o fazer. O senhor sabe, brincadeiras desse tipo. Médico, então você desejava saber quanta força havia em seus pensamentos? Betty, sim. Médico, mas você não experimentou comunicação desse tipo com os tais seres estranhos? Betty, ela faz uma longa pausa como se estivesse considerando bem esse aspecto. Eu não sei se os ouvi em inglês. Ela está tentando agradar o Dr. Simon, dando-lhe a resposta que acha que ele quer? Isso é comum na hipnose. Médico, você não os ouviu em inglês? Betty, eu não sei. Médico, como acha que os ouviu então? Betty, eu venho dizendo a mim mesma que os ouvi em inglês com um sotaque, mas eu não sei. Médico, bem, você os ouviu em qualquer outra língua ou foi por transmissão de pensamentos? Betty, eu sabia o que eles estavam dizendo. Médico, você sabia o que eles estavam dizendo? Betty, e eles sabiam o que eu estava dizendo. Médico, Betty começa a dar sinais de tensão emocional. Tudo bem, isto não a vai perturbar. Você está muito bem. Agora ela está calma. Bem, acha que foi alguma forma de transmissão de pensamentos? Betty, sonhadoramente. Pode ter sido, mas se foi, eu sabia o que eles estavam pensando. Médico, você sabia o que eles estavam pensando. Você até que gostou do tal líder, não? Betty, no princípio eu senti medo dele. Médico, mas e depois? Betty, o senhor sabe, comecei a sentir que eles não iam me fazer nenhum mal. Médico, assim aconteceu de você não ter sido prejudicado em nada e tudo estar bem. Betty, sim. Médico, muito bem então. Depois disto, não será necessário você esquecer de tudo o que se passou aqui, mas você vai se lembrar apenas daquela parte que puder recordar e não ficar perturbada sem ficar preocupada ou incomodada, está entendendo? Novamente, como acontecera com Barney, o importante passo de permitir a Betty filtrar vagarosamente na consciência o material revelado sob hipnose. Betty, sim. Médico, e não irá perturbá-la nada sobre o assunto, e com o passar do tempo vai incomodá-la menos e menos. E você vai ser capaz de se recordar daquelas coisas que puder lembrar sem ansiedade e sem medo. Você vai ser capaz de falar mais e mais sobre o caso dessa maneira. Mas enquanto isso, não vai se sentir perturbada por nada das coisas de que se lembrar. E, gradualmente, tudo irá voltando mais e mais claramente. E você vai falar mais e mais sobre o caso. Está bem claro? Betty, sim. Médico, e você não sentirá nenhum medo, nenhuma ansiedade. Vai se sentir bem e relaxada e vai continuar a se lembrar dessas coisas e vamos conversar juntos sobre elas. Você não terá medo, nenhuma ansiedade. Vou tornar a vê-la de hoje a uma semana. Muito bem, acorde, Betty. Pode acordar. Betty desperta do transe. Como se sente agora? Betty, muito bem. Médico, você sabe mais sobre o que aconteceu? Betty, sim. O médico torna a assegurar-lhe que ela vai ficar muito bem e são feitos planos para a consulta da semana seguinte. Depois de os Hill terem saído, o médico ditou este breve sumário. Parece haver indicações de que uma grande parte da experiência foi absorvida por Barney e Hill da parte de Betty.
apesar do fato de ele insistir em que foi tudo sua própria experiência. E há indicações definidas de que os sonhos de Betty foram sugeridos como realidade por sua supervisora. As implicações são evidentes por si mesmas e agora é planejada a continuação destas entrevistas num nível mais consciente. Ambos parecem estar se lembrando mais agora após as sessões.